Era um trabalho, a partir da sugestão elaborada pelo professor Melo, junto às escolas do bairro, e a partir daí isso também deu origem a uma outra metodologia que passou a ser utilizada no IBAM, que foi a metodologia de usar desenhos de crianças para a elaboração, inclusive, de planos diretores em vários municípios. O IBAM, a partir de então, a partir dessa pesquisa, passou a adotar isso também. Então, esse contexto é muito interessante para a gente compreender como um relatório de uma pesquisa que dentro da produção do IBAM tinha uma liberdade maior em termos metodológicos, porque finalmente não estava mais submetido a nenhum órgão público, portanto não necessitava mais de nenhum tipo de dados quantitativos, de nenhum tipo de pesquisa numérica ou estatística, que em muitos casos era uma exigência para outras pesquisas realizadas no IBAM, né, em razão de orientar em políticas públicas. E essa pesquisa ela teve uma liberdade não só na sua formulação original, como teve uma liberdade muito grande em termos da metodologia utilizada, e que deu origem não só a um livro, mas deu origem também a um filme, que é possível hoje se ver na internet, que é o filme Quando a Rua Vira Casa, que foi iniciado por Sérgio Pel e foi finalizado pela cineasta Tetê Moraes, em 1981, se não me engano. Então, esses aspectos são importantes para a gente compreender o contexto dessa pesquisa e que resulta agora numa quarta edição que traz finalmente uma série de esclarecimentos importantes e necessários sobre o contexto da pesquisa, sobre a elaboração do trabalho e sobre as escolhas que os autores tiveram em considerar um bairro tradicional, o bairro do Catumbi, na região da chamada Área Central de Negócios do Rio de Janeiro, no entorno daquilo que se chama já há um tempo de Cidade Nova, né, um bairro da chamada Cidade Nova, ou seja, uma área de expansão do centro em direção à Zona Norte, e uma área que surgia como uma nova promessa imobiliária na cidade, que era justamente um conjunto de 42 edifícios no Leblon, da chamada Selva de Pedra. Então, para remontar essa história toda, foi importante para mim e para a Soraya fazermos uma série de entrevistas e conversas com o professor Melo, inicialmente, depois com o professor Arno, aqui na Escola de Arquitetura e Urbanismo, com professores Jerônimo e professora Maria Laís, na casa dele com o professor aposentado e um grande nome da arquitetura brasileira, Marcos Conder Neto, que foi o autor de dois aspectos fundamentais que incluem a história desse livro, que é tanto o projeto original do Conjunto da Selva de Pedra, como também ele era, como diretor da CEP, né, que foi uma superintendência do governo do estado da Guanabara, que foi responsável justamente por uma série de projetos de arquitetura e urbanismo. Ele nos contou que o impacto desse empreendimento, que foi o viaduto da linha Lilás, sobre o bairro do Catumbi, teria sido muito maior, porque o projeto seria de passar o viaduto pelo centro do bairro, sobre a rua do Catumbi, e que coube a ele então fazer um desvio lateral, né, que é justamente a curva à direita da saída do túnel Santa Bárbara, evitando o centro do bairro, mas que também causou um impacto muito grande, seccionando dois bairros que tinham uma contiguidade, que era o bairro do Catumbi e o bairro de Santa Teresa. Mas, a partir dessas conversas, nós esclarecemos vários aspectos e também foi muito importante para que a gente pudesse compreender que, apesar de todos os problemas do modernismo de extração racionalista, ainda houve uma decisão desse tipo, né, que teve uma sensibilidade de não afetar justamente a rua principal do Catumbi. Então, eu estou chamando a atenção de vários aspectos que fazem parte dessa pesquisa, que contrasta um bairro tradicional com um sistema de classificação e de práticas extremamente particular daquela área e que passou a ser diretamente afetado por um empreendimento viário, com um outro lugar da cidade que já surge
sobre um terreno de políticas de remoção de favelas, que também é parte fundamental desse contexto dos anos 50 a 70, que é justamente esse contexto dos 20 anos iniciais do Instituto Brasileiro de Administração Municipal, e que é também o período largo de construção praticamente do túnel Santa Bárbara, que o túnel Santa Bárbara levou 17 anos para ser construído, e os moradores do Catumbi julgavam que aquele túnel viria para eles, em favor deles. Eles tinham essa ideia de que o túnel seria maravilhoso para eles, porque faria a ligação do bairro com a Zona Sul. E gradativamente eles foram caindo em si e observando que o túnel não viria para eles, viria passar por cima deles, né? E demolir 1/3 do casario de um bairro tradicional, o que ocasionou uma mobilização ímpar, sem par na história urbana do Rio de Janeiro, como certamente Soraya e Melo poderão contar. Então, são esses aspectos que eu queria chamar a atenção, chamando a atenção, por fim, dos grandes esforços do professor Melo na publicação dessa 4ª edição, junto à editora da EDUF, a editora da nossa universidade, e o papel central que ele teve nessa nova edição, juntamente com o professor Aníbal Mendonça, que é o diretor da EDUF. Então, eu queria ressaltar esses aspectos e passar, então, a palavra aos colegas. Muito obrigado. Passo, então, a palavra à minha colega, professora e diretora de pesquisa do Instituto de Políticas de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional, IPUR, UFRJ, Soraya Silveira Simões. Obrigada. Bom, boa tarde. Obrigada pelo convite. Queria começar lamentando a ausência de um dos autores do livro, o professor Arno Vogel, né? Infelizmente não está aqui conosco. E queria também, né, para não começar dessa maneira triste, né, evocar a alegria que foi receber o convite do Melo, né, para que eu e Felipe fizéssemos a apresentação desse que os colegas já mencionaram, né, se tornou um clássico da literatura antropológica urbana e também da disciplina da arquitetura, né, do campo disciplinar da arquitetura. O Melo, na verdade, fica difícil até falar sobre essa apresentação e a nossa relação com esse trabalho, né, tendo sido o Melo meu orientador de mestrado e doutorado e também do Felipe. Então, os nossos trabalhos também, a nossa formação como pesquisadores se deve, né, à orientação do Melo, à leitura dos seus trabalhos e também da bibliografia utilizada nesse livro seminal, né? E eu acho que é um pouco por aí que eu vou tentar colaborar, né, para o brilho dessa tarde, porque nós nos relacionamos com uma obra, né, de várias maneiras, e ao longo do tempo a gente pode refletir mais uma vez ainda, né, sobre o que essa obra trouxe para as nossas vidas de maneira geral, assim, em especial como profissionais, como professores também e como habitantes da cidade, né? Eu acho que é isso que faz de qualquer trabalho um clássico. E como bem mencionou aqui o nosso colega professor Vinícius, a consciência dos autores, ela se faz presente no significado, né, que esse trabalho veicula. E eu entrei em contato com Quando a Rua Vira Casa pela primeira vez num sebo, no centro de Niterói, na Rua dos Correios, ali, acho que foi na Aurelino Leal, um sebo que já não existe mais. Eu era aluna de jornalismo ainda, iniciando a faculdade no início dos anos 90, né? E eu peguei esse livro na última prateleira embaixo, assim, bem empoeirado, olhei e achei o título muito estimulante, né? Quando a Rua Vira Casa. E fiquei vendo o desenho do Molica com esses números aqui, que provavelmente indicavam lugares de uso, né, nesse mapa, que era o mapa do Catumbi. E eu fiquei parada, avaliando se levaria ou não o livro. Eu não levei o livro, né? Demorei anos para poder encontrar, porque somente agora foi feita uma reedição. Mas o livro nunca saiu da minha cabeça, né? Foi ali uns breves instantes em que eu estive com ele, ali namorando aquela publicação. Decidi não comprar, eu era estudante também, com pouco dinheiro, fui embora para casa. Anos depois, fui, né, tentar o mestrado na UF e o Melo estava na banca. Eu não sabia que era ele o autor do Quando a Rua Vira Casa.
eu falei da minha proposta de pesquisa e o Melo já ficou muito interessado, porque eu vinha de jornalismo, assim como o Felipe também, né? Nós éramos, acho que o Melo viu em nós uma possibilidade de Jane Jacobs ou de Robert Ezra Park, né? E ficou muito animado em nos orientar e já começou ele mesmo a sugerir leituras, e o que suscitou em mim, né, a certeza de que eu tinha entrado no mestrado, né? De fato, eu entrei e ali começou essa relação de orientação, né, que já dura 17 anos. Eu posso considerar que ele continuou me orientando. Então, eu comecei então a estudar o Quando a Rua Vira Casa, né? Li outros trabalhos do Melo, artigos que eu continuo usando até hoje também, né, nas minhas aulas agora como professora do IPUR, e eu acho que o convite do Melo para fazer essa apresentação foi um convite para fazer a história de vida de um livro, né? Se na primeira edição do Quando a Rua Vira Casa, o professor Carlos Nelson Ferreira dos Santos, né, a primeira edição saiu, inclusive, sem assinatura do Carlos Nelson, né, que a gente também, nessa apresentação, a quarta edição, a gente organizou objetos de polêmica ao longo desses anos todos sobre a autoria do livro, porque é um aspecto muito interessante, que fala mesmo da importância desse trabalho, né, dos significados importantes que ele continua a veicular até hoje, tanto para os antropólogos quanto para os arquitetos, né? Então, essa ambiguidade em torno da autoria fez surgir um sentimento de propriedade, né, desse livro por um campo disciplinar ou pelo outro, né? No caso, os arquitetos têm Carlos Nelson Ferreira dos Santos, o autor do Quando a Rua Vira Casa, e nós, antropólogos, temos o nosso orientador e o professor Arno Vogel como autor desse trabalho. Enfim, acho que isso é um objeto de uma polêmica e um objeto também muito interessante que revela a importância desse trabalho, né? Então, a apresentação do Carlos Nelson, que na primeira edição veio sem a sua assinatura, suscitou, né, deu margens a essa interpretação a respeito da autoria do Quando a Rua Vira Casa. E foi muito interessante fazer a história de vida desse livro, porque a história de vida, como muitos aqui sabem, né, pesquisadores, colegas, professores, pesquisadores e alunos, a história de vida não é uma entrevista que nós mantemos com a pessoa sobre a qual nós queremos escrever, né? É uma entrevista que nós fazemos com todos aqueles com as quais essa pessoa se relaciona ou se relacionou. E foi o que nós fizemos com relação a esse livro, né? A entrevista com o professor Jerônimo, com Maria Laís, com o professor Arno, com o Melo e depois com o Marcos Conder Neto, e também as conversas informais com a Maíra, e também com as conversas Cristóvão, professor da UFRJ, Maíra, professora da PUC, enfim, e uma infinitude de conversas informais, né, que foram nos informando a respeito do desejo, né, de trazer a autoria desse livro para o seu próprio campo disciplinar. Mas bem, algumas das coisas que eu aprendi, e o Felipe também, eu acredito, né, não só sobre o livro, mas a partir desse livro, foi que a pesquisa urbana, ela não pode ser desvinculada da cidade, né, de uma prática da cidade, uma prática urbana. E eu acho que nós sabemos, né, a nossa luta em sala de aula é essa, o próprio planejamento urbano também não pode ser desvinculado da vida na cidade, né? E o que esse livro, que esse trabalho nos ensina, eu acho que está muito bem sintetizado numa epígrafe, que foi a epígrafe do relatório, do relatório original, antes de ser o livro, Quando a Rua Vira Casa, né? Que é caminhos não há, os pés na grama os inventarão, né? Que é um verso de Ferreira Goulart, que o Melo e o Arno decidiram colocar como epígrafe do trabalho, e que foi suprimido das outras edições anteriores a essa quarta, né, e que a gente então incluiu agora para essa quarta edição. E eu acho que essa epígrafe, ela sintetiza isso que eu estou querendo dizer, né? A pesquisa urbana, o planejamento urbano e a cidade não podem ser desvinculados, né? Eles andam juntos, de fato. Eles devem andar juntos, né? Os pés da pesquisa, do planejamento, devem andar juntos na mesma grama urbana. E a gente pode entender ao final desse trabalho, da leitura desse livro e desses anos todos de muitas conversas e de pesquisa sobre os efeitos dessa leitura, enfim, de tudo isso que nós fizemos para essa quarta apresentação e que fazemos em sala de aula também com os nossos alunos, é que cidades, né,
pesquisa e planejamento criam convenções. E são essas convenções que se tornam objeto das disputas, das lutas, né? E luta aqui no sentido mesmo de disputar um espaço possível para existir, né? Para chamar de seu, ainda que isso não seja uma propriedade privada, mas seja uma apropriação eventual, né? Luta nesse sentido, e luta também no sentido de conflito, né? De um conflito não organizado ainda em luta, mas o conflito no sentido que o Jorge Simmel dá a essa ideia do conflito como algo positivo, né? A virtualidade positiva do conflito, e o conflito que foi revelado nesse momento em que os pesquisadores fizeram a pesquisa no Catumbi, quando os moradores de um bairro do Rio de Janeiro souberam pelo rádio que uma centena de casas iam ser desapropriadas pela prefeitura para um projeto que ia cortar o bairro ao meio, né, e que ia transformar por completo aquele lugar, ou seja, um espaço praticado por uma série de relações que inscrevia aquelas pessoas em relações e que era através dessas relações que essas pessoas existiam e tinham o seu pequeno poder como moradores da cidade, né? Uma vez rompida a possibilidade dessa vizinhança, né, uma série de vidas ia cair numa vulnerabilidade extrema. Outras poderiam melhorar, mas muitas deixariam de fazer sentido. E foi o impacto, foi esse drama que foi narrado no livro Quando a Rua Vira Casa, né? Então, eu acho que o caso do Catumbi, a mobilização dos moradores que perdurou por 10 anos, praticamente 10 anos, né, e que fez formar uma associação, foi um movimento associativo que criou um status para a Associação de Moradores do Catumbi também, que permanece até hoje. Eu acho que foi um momento muito raro, né, de encontro de pesquisadores, moradores, desenhistas, assistentes sociais, pedagogas, né, cineastas, num lugar da cidade do Rio de Janeiro, que fez produzir algo que perdurou e que se tornou emblemático, né? Tanto para a antropologia, como para a arquitetura, como também para o cinema. Em plena ditadura militar. Em plena ditadura militar. E aí, eu acho que o Direito à Cidade, que também foi um livro publicado na década de 60 pelo Henri Lefebvre, e também em 68, esse ano emblemático, né? Ano emblemático para os movimentos sociais, para as publicações sobre cidade. Em 68 foi publicado On est tous... Sejam lá, de Colette Petonnet, na França, falando sobre as bidonvilles parisienses. Foi publicado o Direito à Cidade, foi publicado a Sociologia Urbana do Raymond Ledru. Então foi um ano emblemático, né? Em 60 foi publicado o livro da Jane Jacobs, em 61. Enfim, a década de 60 foi uma década emblemática e foi esse momento em que esse movimento associativo começou a acontecer no Catumbi, né? Começou a acontecer, foi deflagrado ali. E foi um momento em que apareceu aquilo que já estava no livro do Henri Lefebvre, O Direito à Cidade, mas que também já estava lá em Max Weber, né, num artigo que foi traduzido também nos anos 60 para o português, né, Conceito e Categorias de Cidade, que é um pequeno texto em que o Weber mostra toda a sua erudição, né, histórica, em termos de conhecimento histórico, jurídico e tal, mas que termina com uma mensagem muito clara. A ideia de que morador tem direito à cidade é uma ideia muito recente, porque as cidades elas não tinham o morador como um status. Quem tinha status eram as corporações, eram as pessoas que podiam pagar tributo para trabalhar na cidade. O morador, por si só, não tinha esse direito, não havia o direito à cidade daquele que ali residia simplesmente nela, né? Então o Weber ele traz isso para nós, né? Esse conhecimento, e a partir dos anos 60 isso se torna inquestionável. E foi nesse contexto, né, que essa luta começou não só na cidade do Rio de Janeiro, mas em outras grandes cidades do mundo. E foi nesse contexto que nós tivemos a chance de termos dois jovens curiosos e bem formados antropólogos interessados nesse caso, para deixarem para nós como legado esse texto, né, que como também o Vinícius ressaltou, e a professora Maria Laís, o professor Jerônimo e outros tantos colegas ressaltam, sobretudo aqui na Faculdade de Arquitetura, na Escola de Arquitetura, né, a qualidade desse texto, porque esse texto ele também tornou indissociável a qualidade, né, do que está sendo apresentado como um objeto, do uso dessa teoria para fazer ver melhor o objeto
desse estudo, né? E o próprio método que está imbricado também nessa narrativa maravilhosa, né? Que foi construída por esses dois autores com um apoio, claro, né? Brilhante e que a gente merece reconhecer aqui, né? Dos desenhos do Orlando Molica. Então, eu não quero me estender porque todos nós aqui queremos ouvir também o professor Mello nesse momento tão importante, mas só para terminar, tem um conceito também muito que a gente usa muito, né, nas nossas conversas, dentro e fora da sala de aula, que é a sociabilidade, né, que está lá também definida num artigo pequeno do Jorge Simmel, que é um autor também que foi utilizado no Quando a Rua Vira Casa, mas não necessariamente esse artigo, a sociabilidade. A sociabilidade como uma forma lúdica de estar junto, né? Em que não deve preponderar uma ou outra característica individual, né? É uma maneira de estar junto em que a competência dos participantes vai determinar o sucesso dessa interação, né? E o bairro do Catumbi, como a gente pode ler no livro, né? E ainda hoje andando por ali, eventualmente, a gente pode ver, é um bairro que era repleto de possibilidades de sociabilidade, né? De formas de estar junto dessa maneira lúdica, seja pela interação das janelas, das soleiras com a calçada, das calçadas com a rua, né? Justamente o que está sintetizado também no título do livro, né? Quando a rua vira casa, e todas as formas de sociabilidade que esse equívoco, né, pode suscitar e propiciar para a vida e não para a morte das grandes cidades, né? Então é isso, eu acho que agora a gente ouve o meu. Bem, eu creio que todos nós arquitetos, sobretudo aqueles arquitetos que estavam concluindo o curso de arquitetura por ocasião do lançamento do livro, no início da década de 1980, têm uma lembrança de quando tiveram contato com essa obra e o impacto que esse trabalho teve para muitos de nós, dentre os quais eu me incluo, nosso colega Cristóvão, da FAU-FRJ, mas há algo também que é muito importante a ser dito sobre o livro que ninguém citou até agora. Ele está à venda aqui fora por R$40 a uma banca. Então, por favor, não basta ouvir falar sobre o livro, há que lê-lo e ele está aqui à venda. Então, passamos agora a palavra para o nosso colega, amigo, professor Marco Antônio Mello. Bom, muito obrigado, Jerônimo. E obrigado a vocês por essa oportunidade de estarmos mais uma vez juntos aqui na Escola de Arquitetura e Urbanismo, como eu já fiz em outras ocasiões, também a convite do professor Jerônimo Leitão e da professora Maria Laís Pereira da Silva. Quer dizer, eu só quero dizer a respeito dessa última observação do professor Jerônimo que eu não ganho, nós, né, que somos autores publicados pela EDUF, não ganhamos um centavo à venda de qualquer livro, né? Absolutamente. Então vocês estarão contribuindo para novas publicações de outros autores, inclusive dos alunos de vocês, além do mais, né, a nossa editora da Universidade Federal Fluminense. Nós abrimos mão dos direitos autorais, todos nós três, inclusive a herdeira de Molica veio da Flórida para fazer esse tipo de documento, e nós recebemos, são alguns exemplares, logo na primeira tiragem, esperamos que tenham muitas outras, e não é de só menos importância a referência à editora, né, da nossa universidade, porque eu sou professor da UFRJ, né? Eu fui cassado na UF em fevereiro de 1977, só tive conhecimento dos motivos e só fui receber os documentos em novembro de 2015, pela Comissão da Verdade, e fui para a UFRJ, coisas que acontecem no Brasil, devia ser um perigoso, subversivo em Niterói, mas podia trabalhar na Universidade Federal do Rio de Janeiro, logo 2 anos depois, 1 ano e meio depois, como professor da área de antropologia do Departamento de Antropologia Cultural de lá. Aqui é só antropologia, aqui é uma antropologia sem adjetivações. Nunca teve cultural nem social, antropologia tout court, é simple. Bom, então,
essa experiência de frequentar, eu voltei depois para a UF, de frequentar dois sistemas aparentemente o mesmo, mas são muito distintos do ponto de vista de suas estruturações, da sua organização em termos de coordenações, departamentos e órgãos de representação, congregações, colegiados, né? E também da sua editora, né? A editora da Universidade Federal do Rio de Janeiro não é uma editora que tenha feito um investimento na publicação, da produção de seu corpo docente. Existem muitas traduções, nós sabemos que as traduções são caríssimas, não é isso? E